Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é um Contando História e o Contando História de hoje é sobre o Deadpool, uma história muito maneira do Deadpool que termina inclusive de um jeito muito legal, né? O Deadpool conversa até com o próprio escritor, o próprio roteirista, o desenhista do quadrinho, é isso mesmo, né? Bom, a história do agente secreto Deadpool, muito boa essa história, tá? E vou trazer aqui pra vocês no Contando História de hoje e eu vou trazer só a conclusão dessa história. Ah, mas então não vou entender a história nenhuma, né? Não, a história é muito curtinha, tá muito curtinha. Então, este momento agora, antes de eu começar a fazer, a contar essa conclusão da história, eu vou resumir tudo que a gente viu nessas duas outras HQs que eu não trouxe aqui no canal, né, de Agente Secreto do Deadpool. Resumir tudo o que aconteceu pra gente chegar no vídeo de hoje, né? Bom, existe a ACR, né, que é uma agência ali de controle de riscos, que é uma agência que é comandada por espiões na Marvel. Só que o Deadpool, a gente sabe que ele é um grande mercenário, então surgiu oportunidade para dinheiro, o cara vai aparecer. E é justamente sobre isso. A cabeça de um dos espiões dessa agência, o Jace Burns, né, a cabeça do Jace Burns estava com um preço muito alto aí no mercado de espionagem. Então o Deadpool foi lá e, foi atrás de Jace Burns, matou o cara pelo dinheiro, porque ele é um mercenário. Só que ele não sabia que daria muita merda assim. Por quê? Tem um tipo de vilão, né, um grupo de vilão que é chamado ali de Gorgona, que é comandado pela Medusa 10, né, uma vilã aí da Marvel, basicamente a Medusa que a gente conhece, né, só que a 10ª versão dela na Marvel. E aí, esse grupo da Gorgona, comandado pela Medusa 10, estava atrás de uma pedra chamada Pórtilo, né, Pórtilo, um tipo de pedra de outra dimensão. Sim, e aí essa pedra, ela vai ser muito importante para a história inteira. Por quê? O Deadpool, ao matar o espião lá que tava com a cabeça cara, o Jace Burns, ele automaticamente teve que entrar pra agência se fingindo de Jace Burns, porque a agência estava com essa questão da pedra e tal, e ele era o espião mais importante dessa missão. E o Deadpool não podia largar isso em mão, porque além da agência de espionagem, a Gorgona também iria atrás do Deadpool. Então ele tava fudido dos dois lados. E aí a decisão que ele toma é se passar por Jace Burns, galera. E agora começa a história pra gente concluir isso tudo. Bom, já começa a história com o Deadpool fugindo da base da Gorgona, que ele tava lutando com os caras lá dentro da base da Gorgona. E ele já começa a história fugindo ali com um jet ski ali na água, né? No meio do gelo ali, uma fuga muito maneira, muito interessante do Deadpool, né? Vale ressaltar que ele usa essa história inteira, ele vai usando terninho, isso é muito legal, tá, cara? E bom, nessa meia fuga aí dele da base da Gorgona, da Medusa, né, e tal, a gente é apresentado ali a agente, né, Biscoitos, a senhora Biscoitos, que é essa agente espiã da ACR, né, a agência de controle de riscos lá de espionagens que eu falei pra vocês. E no meio dessa fuga ela liga pro Deadpool, chama até ele de Jace Burns, né, porque ela, na altura do campeonato, todo mundo sabe que ele matou o Jace Burns, tá, todo mundo da agência, ele só tá cumprindo a missão do Jace Burns, que era, né, não deixar a Gorgona capturar a pedra lá do Pórtilo, né, que eu falei pra vocês. E bom, ela até liga pra ele e tal, ele faz uma brincadeirinha porque ele tá meio que apaixonado pela senhora Biscoitos. E nesse meio tempo ele tá sendo bombardeado, ele tá sendo baleado pelos agentes, né, da Gorgona, da Medusa. Ele tá sendo baleado no meio da neve, ele vai falando com nós, né, com a gente aqui, com os espectadores que estão lendo e tal. Ele vai falando, vai brincando, e isso é muito divertido no Deadpool. Ele até brinca um momento ali, né, que ele pega um desses atiradores, ele agarra ele e fala: ah, você me ama muito, né? Você me ama tanto que você tá com ciúme dos seus outros amigos que estão atirando em mim, e foi por isso que você vai matar eles. Aí o Deadpool pega o braço do cara, vai matando os caras tudo, né? E depois mata o cara, joga o cara longe. É muito maneiro, cara, de verdade, né? O Deadpool é muito engraçado. Então, porra, todas as cenas do Deadpool na história são engraçadas, né? E bom, ele acaba fugindo da Gorgona, né, da Medusa e tal, e até a própria Medusa 10 falou pra deixar esquecer, deixa o cara fugir, sabe? Porra, não tem como pegar o Deadpool é maluco, sabe? Ele matou todo mundo, a regeneração dele é muito rápida, então não tem como sair atirando no Deadpool. E com isso a Medusa até deixou ele fugir, né? E agora a gente vai pra Argentina. Sim, Argentina, isso tudo da Gorgona, o Deadpool fugindo, foi na Grécia, tá? Mas agora a gente já pula pra Argentina, e isso não é um salto que eu tô dando não, é um salto
salto da história mesmo, tá? E aqui a gente é apresentado ao Dr. Gibson, que é o doutor que está cuidando dessa pedra dimensional, que eu contei pra vocês, né? A Pórtida. Essa pedra, quem tá cuidando dela é o Dr. Gibson, e ele tá estudando essa pedra desde o início das histórias de Agente Secreto Deadpool. E bom, ele tá na Argentina. E de uma hora pra outra, ele acaba dormindo ali no ônibus, né? Ele tá viajando no ônibus ali de viajantes e tal, e ele acaba cochilando. Quando ele acorda já é de noite. E quem tá dirigindo o ônibus dele? Nada mais, nada menos do que o Deadpool. O que o Deadpool fez com o motorista e com os passageiros, a gente não sabe. A história não conta. Só pula pra noite e o Deadpool tá dirigindo o ônibus. Exatamente assim como eu tô contando pra vocês, né? E bom, a gente também não quer saber muito desses detalhes. Mas o Deadpool tá justamente ali atrás do Dr. Gibson para pegar essa pedra. Pro doutor, né, justamente não entregar pra ninguém, né, da Górgona, pra nenhum agente da Górgona, pra Medusa em específico também, pra não entregar pra ele, já que, porra, é um doutor, né, então ele não tem muita força pra bater de frente com a Medusa. O Deadpool até tenta pegar ali a pedra, né, e a caixa do próprio Dr. Gibson, mas ele porra, como ele tá estudando essa pedra, ele conhece tudo dela. E ele acaba usando os poderes da pedra. E pra você que não sabe, né, essa pedra Pórtida de outra dimensão, se você deseja o que quiser com ela e ela faz, né? É basicamente isso. Você faz um desejo pra ela e ela acontece. E ela te leva também pra outra dimensão. Ela, quando você, por exemplo, joga esse raio de luz que o doutor jogou no Deadpool nesse exato momento da HQ, ela te leva a sua cabeça pra outra dimensão. E você acaba tendo uma morte cerebral mesmo, né? Porque você fica nesse loop em outra dimensão. Ah, então por que o Deadpool não morreu nessa rajada que o doutor jogou nele? Primeiro, é o Deadpool. Segundo, foi muito maneiro pra gente ver tudo que tá ali dentro da mente do Deadpool. Cara, foi muito, muito engraçado. A gente vendo essas coisas idiotas que estão na cabeça do Deadpool. É a senhorita Biscoitos, que eu falei que ele tava meio apaixonado lá, da agente secreta. É ela na mente dele, vestida com o traje do Deadpool. É o Deadpool, é o Jace Burns, né, o agente que ele matou. É um monte de coisa. E aí, por que então que o Deadpool não morreu, não teve a morte cerebral? Cara, o Deadpool tem regeneração. E é exatamente essa a explicação que a HQ deu, sabe? O cérebro dele regenerou e ele conseguiu voltar. E com isso, né, ele acabou conversando lá com o Dr. Gibson, falou que, porra, não tinha como ele usar o poder da pedra dimensional nele, que ele iria regenerar, então que ele teria se juntar com ele, sabe? Se junta comigo, a gente fica com a pedra, não deixa os caras do mal pegar, e a gente fica protegendo. E é nisso, né, que eles vão até pra um restaurante lá na Argentina e tal, vão sair pra comer um pouquinho, né? Mas eles não esperavam que iria ter um monte de mercenário também apontando arma pro Deadpool dentro do restaurante. Sim, exatamente. Bom, não é exatamente ninguém querendo pegar ao certo, assim, a pedra ali, tá? Até porque eles são jogados num tipo de prisão ali naquele restaurante e depois é revelado pra gente que quem jogou eles nessa prisão e tal tava até fechado com a ACR, a Agência de Controle de Riscos, que o Deadpool tava trabalhando, né, no lugar do Jace Burns, como eu falei pra vocês. E quem estava por trás disso tudo é esse velhinho aqui. Esse carinha, né, que é o tipo de diretor ali da própria ACR, da Agência de Controle de Riscos, ele que tava por trás disso tudo e ele acaba pegando essa pedra de Pórtida aí, a pedra dimensional, né? E o Deadpool até faz uma piadinha nesse exato momento, né? Quando ele entra nesse esconderijo que prendeu o Deadpool e o Dr. Gibson, o Deadpool fala pra ele, né? Porra, não vou deixar você ser um vilão que vai ser possuído pela pedra, não, porque eu já previ o futuro. Você vai ser dominado pela pedra e vai querer ser um super vilão e aí vai dar mó merda pra mim. Então eu vou te acabar com você aqui agora. E o Deadpool dá um chutaço nele. E o que é revelado pra gente? Que esse cara é o próprio Jace Burns. Ah, o quê? Como assim? O Deadpool não matou o Jace Burns pra ganhar dinheiro e ocupou o lugar dele, né, lá na agência e tá tentando cumprir a missão ali que o Jace Burns estava cumprindo? Exatamente. Mas Jace Burns estava escondido esse tempo inteiro. Ele estava usando o rosto ali do diretor da ACR e estava escondido esse tempo todo, galera. Nossa, que doideira, que doideira. Como assim? Como assim? Vamos entender isso tudo agora. O Jace Burns até conta ali pro Deadpool tudo que aconteceu, né? Ele tava sendo espionado pelos agentes da Górgona, né? Da Medusa e tal. Tava sendo espionado, os caras conseguiram, né, buscar informação e chegaram na casa do Jace Burns. Contudo, né, o Jace Burns estava tendo, no exato momento que os caras invadiram a casa dele, ele estava tendo uma reunião com o diretor da ACR.
Só que quando os caras invadiram, acabaram matando o diretor. E o Jace Burns conseguiu matar os caras. Então, ficou nessa questão, entende? O Jace Burns acabou tendo que usar ali a roupa, né? E fez um tipo de máscara ali e tal, com os programas de espionagem que eles têm. E fez esse tipo de máscara do próprio diretor da ACR, né? Pra se passar por ele, já que é o diretor, pô. Se o Jace Burns não aparecer nunca mais... Caguei. Apesar dele ser o mais importante espião, o diretor é muito mais importante que ele. Então ele acaba usando, né, essa forma do diretor até mesmo pra pica não cair nele, né, nas costas dele. E aí a rapaziada vai acreditando que ele é o diretor e tal, assim por demais. E ele vai até uma missão secreta. Uma missão que era contra a Górgona. E é aí que ele encontra o Deadpool pela primeira vez. Mesmo o Deadpool não vendo isso tudo, né? Ele vê pelo um tipo de binóculo ali de espionagem que o Deadpool tem fator de cura, que ele é um mutante e tudo mais. E ele fala, é a oportunidade perfeita. E ele conhece o Deadpool, obviamente, porque o Deadpool é conhecido. Então o plano do Jace Burns é o seguinte: ele bota o seu nome como um preço no seu próprio nome, a sua própria cabeça, ele que botou a sua cabeça com um preço, sabendo que o Deadpool iria atrás dele. E ele se fingiu de morto esse tempo inteiro e tava fingindo, né, ser o diretor da ACR esse tempo todo, galera. E bom, agora ele voltou pra história, apareceu, né? Mas foi por muito pouco também. A senhorita Biscoitos aparece do nada nesse restaurante e joga um tipo de tranquilizante, aqueles dados tranquilizantes no próprio Jace Burns e no Deadpool. E revela pra gente que ela não estava na ACR esse tempo inteiro, que ela estava fechada com a Górgona, que ela era uma infiltrada, isso mesmo. Todas as paixões do Deadpool dão errado, né? Até que ele não conseguiu ainda, deu errado também de qualquer jeito, né? E bom, aí que eles são levados, né? Esse tempo todo eles estão apagados, desmaiados. E obviamente, né, a senhorita Biscoitos aí pegou a pedra e deu a Medusa. E eles são levados ali para a Pedra da Morte, um tipo de caverna da morte, né? Que já apareceu inclusive em outras histórias do Deadpool, mas não é muito importante nesse momento, né? E bom, a Medusa está com a pedra, está com a Portlia, né? E por que ela é tão importante assim? Porque ela é a primeira pedra da história. Ela é dita, né, nessa história justamente como a primeira pedra, a pedra que iniciou todo o universo, todas as dimensões. Ela é a pedra inicial, o primeiro grafite do mundo, entende? E por isso ela teria esse poder de poder fazer o que quiser. Mas não é fácil assim. Não é fácil você prender o Deadpool dentro de uma algema. O Deadpool, galera, ele quebrou seus braços, já que ele regenera, quebrou seus braços em questão de segundo, regenerou, e com isso ele tentou ali fingir, né, que tava do lado da Górgona, falou que o Jace Burns era um bosta, que ele tava fingindo ser não sei quem esse tempo todo e tudo mais, tacou toda a pica pro Jace Burns, e tava tentando ali familiarizar com a Górgona. A senhorita Biscoitos até acha por um momento que ele iria fechar com a Medusa, iria fechar com o concerto ali, iria fechar com a Górgona, mas era tudo um caô do Deadpool. Por quê? Esse tempo todo que eles estavam tentando expandir a pedra, né? Porque o desejo deles era expandir a pedra pra ela poder dominar a nossa dimensão inteira. Esse era o desejo da Medusa, né? E enquanto eles estavam tentando aumentar aí a pedra, o Deadpool tava bem escondidinho. E bom, um dos funcionários ali da Medusa diz pra gente que a pedra tava entrando em estados catastróficos, em resultados catastróficos, que tava tudo dando errado. E como assim, porra? A pedra parou de crescer, a pedra parou de tentar invadir a nossa dimensão. O que aconteceu? Bom, é revelado pra gente que não foi nada mais nada menos que o Deadpool. Sim, o Deadpool pegou o celular ali, né, de um dos funcionários da Medusa e acabou parando o controle da pedra. É, exatamente isso. E nesse exato momento, ele coloca todo mundo sobre o controle da pedra. Ele botou todo mundo sob o controle da pedra. Ou seja, todo mundo entrou naquele lance dimensional que o Deadpool entrou lá atrás, quando eu falei pra vocês, quando ele brigou lá com o Dr. Gibson e ele entrou naquele lance dimensional da pedra, todo mundo ficou com a mente daquele jeito. Não foi uma ilusão tão grande, então não causou a morte de ninguém pela pedra, mas o Deadpool tava sob o controle da pedra, enquanto todos mundo estavam sendo controlados pela pedra. E é com isso que o Deadpool meio que faz a pedra se tornar um grande lápis, um lápis gigante. E é aqui que começa a loucura total. O Deadpool, como ele consegue quebrar a quarta parede, ele acabou vendo que quem era o dono dessa pedra era nada mais nada menos que o roteirista, o desenhista, o escritor dessa HQ, galera. Sim, ele até chama, né, o escritor de Deus, né, porque, porra, é quem tá fazendo eles ali. E é justamente essa a questão. O Deadpool entendeu que aquela pedra, o primeiro grafite do mundo, era nada mais nada menos que a ponta do lápis do diretor. Ou seja,
a Medusa tava querendo a ponta do lápis pra poder desenhar o mundo inteiro de novo, pra poder desenhar toda a dimensão novamente, do jeito que ela quisesse. E ele com o Deadpool acabou contando isso tudo pro roteirista, pro desenhista, pro escritor da HQ. E ele acaba deixando todo mundo ali em um transe, né? Enquanto o Deadpool tá contando isso tudo pra eles. Ou seja, o Deadpool quebrou o máximo de quarta parede possível. O Deadpool conversou com o roteirista da HQ. Isso aqui é o maior absurdo. E com isso, né, o Deadpool, enquanto todo mundo tava no transe ali, proposto pelo próprio roteirista, né, o Deadpool pegou uma arma e saiu lendo todo mundo. Saiu lendo os funcionários da Medusa tudo, saiu lendo, deixou só a senhora Biscoito viva e a Medusa, porque elas conseguiram até fugir no meio disso tudo, né? Porque também deixou a senhora Biscoito viva porque ele queria ela, né? Vamos deixar claro. E bom, o Deadpool até tentou acertar um tipo de dardo lá no rosto da Medusa, que tava com a cara pra fora do helicóptero, e esse dardo quebrou a máscara, né? E revelou pra gente que a Medusa não era Medusa o tempo inteiro. Era o Gárgula Cinzento, que é também um parceiro do Deadpool. Como assim, cara? Como assim? O Deadpool até perguntou pra ele, o que você tava fazendo fingindo ser a Medusa? E o cara simplesmente falou que ele encontrou esse anúncio na internet e que, porra, tava pagando bem, que a Górgona, né, que era aquela equipe da Medusa falsa, né, tava pagando bem e queria alguém com poderes de petrificação, que seriam parecidos com a Medusa. E por isso que esse amigo do Deadpool, o Gárgula Cinzento, teria se inscrito lá, né, nesse anúncio na internet pra ser a Medusa, né? Que loucura, que loucura. O cara tava fazendo tudo por dinheiro, a Medusa era falsa, o Jace Burns era falso, o Deadpool conversou com o roteirista. Que loucura foi essa, cara? E bom, a história termina justamente com o Deadpool voltando, né, em uma casa que ele tinha aparecido em outra HQ, mó tempão também, em que um cavalinho, né, do cara tinha sumido e tal, o Clippers, né, e ele volta no final da história dando esse cavalinho de novo pro cara. Como ele tava com lápis, ele pôde escrever a história que ele quisesse, então ele devolveu esse cavalinho pro cara e tal, nada demais. E aí no final, o PI, que é um espião amigo lá do Deadpool, né, ele perguntou pro Deadpool, e agora, Wade, o que a gente vai fazer? E o Deadpool fala, tecnicamente, a cabeça do Jace Burns ainda tá valendo, já que ele tá vivo. E é assim que termina a história, ou seja, Deadpool é completamente maluco, né? O cara terminou a história ainda querendo matar o Jace Burns pra ainda ter o dinheiro de novo que ele já teve por ter matado o Jace Burns, né? E bom, que história maluca, que história maluca. Deadpool conversando com o roteirista, quebrando a 8ª parede, né? Mas nem a 4ª, quebrando a 8ª parede, né? Conversando com o roteirista. A Medusa era falsa a história inteira. A Medusa era o amigo do Deadpool que achou o anúncio na internet e queria dinheiro. Ou seja, tudo uma loucura, né? A pedra dimensional era a ponta do lápis do roteirista e tá pra aí, hein? A pedra mais importante da Marvel, na história da Marvel. A pedra que é a ponta do lápis do roteirista. Isso aí pode fazer o que você quiser dentro de uma história. E é verdade, é verdade. Só o Deadpool pode quebrar essa 4ª parede aí desse roteirista. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.